O livro de Neemias. Capítulo 1. Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidade de Susã. Anani, um de meus irmãos, veio de Judá com mais alguns homens. Perguntei-lhes pelos judeus que voltaram, os que sobreviveram ao cativeiro, e a respeito de Jerusalém. Eles me responderam: os que sobreviveram ao cativeiro estão passando grande aflição e vergonha lá na província. Os muros de Jerusalém foram derrubados, e as portas da cidade, queimadas. Depois de ouvir essas palavras, sentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias, e continuei a jejuar e orar perante o Deus do céu. Eu disse: ó Senhor, Deus do céu, Deus grande e temível, que cumpres a tua aliança e usas de misericórdia para com aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Os teus olhos estejam abertos e os teus ouvidos atentos para ouvires a oração do teu servo, que faço diante de ti, dia e noite, pelos israelitas, teus servos. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e a minha família pecamos. Temos agido de forma perversa contra ti, e não temos obedecido aos teus mandamentos, nem aos estatutos e às leis que ordenaste a teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a teu servo Moisés: se fordes infiéis, eu vos espalharei entre os outros povos. Mas, se voltardes para mim, e obedecerdes aos meus mandamentos e os praticardes, ainda que os vossos exilados estejam dispersos pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Eles são os teus servos e o teu povo, que resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Ó Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo, e à oração dos teus servos cujo prazer está em temer o teu nome. Faze com que teu servo seja bem-sucedido hoje, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época, eu era copeiro do rei. Capítulo 2. No mês de Nisan, no 20º ano do rei Artaxerxes, quando eu estava servindo vinho, dei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na sua presença. O rei me perguntou: por que o teu rosto está triste, se não estás doente? Isso só pode ser tristeza do coração. Então tive muito medo. E disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como meu rosto não estaria triste, se a cidade em que está o sepulcro dos meus pais está devastada e as suas portas foram destruídas pelo fogo? Então, o rei me perguntou: o que estás me pedindo? Nessa hora, eu orei ao Deus do céu. E disse ao rei: se for do teu agrado, e se o teu servo puder contar com a tua benevolência, peço-te que me deixes ir a Judá, a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a reconstrua. Então o rei, tendo a rainha sentada ao seu lado, me perguntou: quanto tempo durará a tua viagem? Quando voltarás? Depois de informá-lo sobre a duração da viagem, ele concordou em me deixar ir. Eu também disse ao rei: se for do teu agrado, que se providenciem cartas para os governadores do território a oeste do Eufrates, para que me deixem passar e assim eu possa chegar a Judá. Que me seja dada também uma carta para Zaf, guarda da floresta do rei, a fim de que ele me dê madeira para as vigas das portas da fortaleza que fica junto ao templo, e para os muros da cidade, e também para a casa que irei ocupar. Graças à mão benevolente de Deus, que estava sobre mim, o rei atendeu aos meus pedidos. Então, fui até os governadores do território a oeste do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Além das cartas, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Quando Sambalate, o Horonita, e Tobias, o oficial amonita, ouviram isso, ficaram muito irritados, por saber que havia alguém interessado no bem dos israelitas. Assim, cheguei a Jerusalém e, depois de 3 dias, levantei-me de noite e saí com alguns dos meus homens. Eu não disse a ninguém o que o meu Deus havia colocado em meu coração para que eu fizesse por Jerusalém. Não levei animal algum, a não ser aquele em que eu montava. Desse modo,
saí de noite pela porta do vale, e fui até a fonte do dragão, e até a porta do esterco, e examinei os muros de Jerusalém, que tinham sido derrubados, e as suas portas, que haviam sido queimadas pelo fogo. E fui mais adiante, até a porta da fonte, e até o tanque do rei. Mas ali não havia espaço por onde pudesse passar o animal que eu montava. Ainda de noite, subi pelo vale e examinei o muro. Depois voltei novamente e entrei pela porta do vale. Os oficiais não souberam aonde eu tinha ido nem o que havia feito, pois até então eu nada dissera aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos demais que fariam a obra. Eu lhes disse então: vede a triste situação em que estamos, como Jerusalém está devastada, e as suas portas destruídas pelo fogo. Vinde, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não passemos mais vergonha. Contei-lhes, então, como a mão de Deus havia sido bondosa comigo, e lhes relatei também as palavras do rei. Eles disseram: levantemo-nos e construamos os muros. E eles fortaleceram as mãos para essa boa obra. Quando Sambalate, o horonita, e Tobias, o oficial, e Gesem, o árabe, ouviram isso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: que é isso que estáis fazendo? Quereis rebelar-vos contra o rei? Respondi-lhes então: o Deus do céu é quem fará com que sejamos bem-sucedidos, e nós, seus servos, nos levantaremos e construiremos. Mas vós não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Capítulo 3. Eliasibe, o sumo sacerdote, e seus irmãos, os sacerdotes, dispuseram-se, então, a reconstruir a porta das ovelhas. Eles a consagraram e colocaram as folhas da porta no lugar. Depois construíram um muro até a Torre do Sem, que também consagraram, e prosseguiram até a Torre de Ananel. Os homens de Jericó reconstruíram o trecho seguinte, e logo adiante construiu Zacur, filho de Inri. Os filhos de Asenaá construíram a porta do peixe, colocaram-lhe as vigas, e puseram as folhas da porta no lugar, com seus ferrolhos e trancas. Meremote, filho de Urias, filho de Acóis, reconstruiu o trecho seguinte. E Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesesabel, reconstruiu o pedaço seguinte. E Zadoque, filho de Baamá, fez os reparos na parte a seguir. Os tecoitas reconstruíram o trecho seguinte, mas os seus nobres não se dispuseram a fazer o serviço e a se submeter a seus supervisores. Joiada, filho de Paseia, e Mesulão, filho de Besodeias, reconstruíram a porta velha, colocaram-lhe as vigas e puseram as folhas da porta no lugar, com seus ferrolhos e trancas. Melatias, o Gibionita, e Jadom, o Meronotita, homens de Gibeão e de Mispá, locais que pertenciam ao domínio do governador do território a oeste do Eufrates, reconstruíram o trecho seguinte. Uziel, filho de Araías, um dos ourives, reconstruiu o pedaço seguinte, e Ananias, um dos perfumistas, reconstruiu o trecho logo adiante. E assim fortificaram Jerusalém até o muro largo. Refaías, filho de Hur, governador da metade do distrito de Jerusalém, reconstruiu o trecho seguinte. E Gedaías, filho de Arumafe, reconstruiu o trecho posterior, em frente à sua casa. Atus, filho de Asabneias, reconstruiu o trecho logo adiante. Malquias, filho de Arim, e Assub, filho de Paate-Moabe, reconstruíram a parte seguinte, como também a Torre dos Fornos. Salum, filho de Aloés, governador da outra metade do distrito de Jerusalém, reconstruiu a parte que vinha a seguir com a ajuda de suas filhas. Anum e os moradores de Zanoa reconstruíram a porta do vale. Eles a reconstruíram e colocaram as vigas, e puseram as folhas da porta no lugar, com seus ferrolhos e trancas. Também reconstruíram 1000 côvados até a porta do esterco. A porta do esterco foi reconstruída por Malquias, filho de Recabe, governador do distrito de Bet-Aquerem. Ele a reconstruiu e pôs as folhas da porta no lugar, com seus ferrolhos e trancas. A porta da fonte foi reconstruída por Salum,
filho de Col-Oze, governador do distrito de Mispá, colocou as vigas e pôs as folhas da porta no lugar, com seus ferrolhos e trancas. Reconstruiu também o muro do tanque de Siloé, do jardim do rei, até os degraus que descem da cidade de Davi. Depois dele, Neemias, filho de Asbuque, governador da metade do distrito de Bet-Zur, fez os reparos até em frente ao sepulcro de Davi, até o açude artificial, e a casa dos soldados. Os levitas fizeram os reparos no trecho seguinte. Eles estavam sob a supervisão de Reum, filho de Bani. No trecho seguinte, Asabias, governador da metade do distrito de Keila, fez os reparos no seu distrito. No trecho seguinte, a restauração foi feita por seus compatriotas, sob a supervisão de Bavai, filho de Enadad, governador da outra metade do distrito de Keila. Ao seu lado, Ezer, filho de Jesuá, governador de Mispá, fez os reparos em frente subida para a Casa das Armas, até a esquina do muro. Baruque, filho de Zabai, reconstruiu a parte seguinte, que ia desde a esquina do muro até a porta da casa de Eliasibe, o sumo sacerdote. Depois dele, Meremote, filho de Urias, filho de Acóis, fez os reparos na parte desde a porta da casa de Eliasibe até o fim dela. A parte seguinte foi reconstruída pelos sacerdotes que habitavam nos arredores. Em seguida, Benjamim e Assub fizeram os reparos em frente à sua casa. Depois deles, Azarias, filho de Maazeias, filho de Ananias, em frente à sua casa. O trecho seguinte foi reconstruído por Binuí, filho de Enadad, desde a casa de Azarias até a esquina do muro. Palau, filho de Uzai, fez os reparos em frente à esquina e à torre que se projeta da casa real superior, perto do pátio da guarda. No trecho seguinte, Pedaías, filho de Parós, fez a restauração. Os servos do templo, que viviam em Ofel, fizeram os reparos até em frente à porta da água, na direção do leste e até a torre que ali se encontra. Os tecoitas reconstruíram a outra parte, desde a grande torre que sobressai até o muro de Ofel. Para cima da porta dos cavalos, os sacerdotes fizeram os reparos, cada um em frente à sua casa. Em seguida Zadok, filho de Imer, fez os reparos em frente à sua casa. Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental, fez a restauração no trecho seguinte. Ananias, filho de Selemias, e Anum, o sexto filho de Zalaf, reconstruíram o trecho seguinte. Depois desse trecho, Mesulão, filho de Berequias, fez os reparos numa parte em frente à sua moradia. Depois dele, Malquias, um dos ourives, fez os reparos numa parte que ia até a casa dos servos do templo e dos comerciantes, em frente à porta da guarda, e até a torre de vigia da esquina. E os ourives e comerciantes fizeram a restauração entre a torre de vigia da esquina e a porta das ovelhas. Capítulo 4. Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, indignou-se muito e zombou dos judeus. Então, diante de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: O que esses fracos judeus estão fazendo? Será que vão se fortalecer? Irão oferecer sacrifícios? Acabarão a obra num só dia? Será que vão ressuscitar pedras de construção dos montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, disse: Mesmo que construam, uma só raposa derrubará esse muro de pedras. Ouve-nos, ó nosso Deus, pois somos tão desprezados, e faze recair sobre a cabeça deles o insulto que proferem. Faze também que eles sejam levados como despojo para uma terra de cativeiro. Não perdoes a maldade deles nem apagues o pecado deles, pois te provocaram a ira diante dos construtores. Assim, construímos o muro até a metade da sua altura em toda a extensão, pois o povo se dedicou inteiramente ao trabalho. Mas, quando Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod ouviram que a reconstrução dos muros de Jerusalém estava avançando e que as brechas começavam a se fechar, ficaram furiosos. Todos se uniram para lutar contra Jerusalém e causar confusão.
Nós, porém, oramos ao nosso Deus, e colocamos guardas para proteger-nos deles de dia e de noite. O povo de Judá, então, começou a dizer: os carregadores estão perdendo as forças e ainda muito entulho, não conseguiremos reconstruir o muro. E os nossos inimigos diziam: antes de saberem ou virem qualquer coisa, estaremos bem no meio deles, e os mataremos, e acabaremos com a obra deles. Mas os judeus que moravam entre eles nos advertiram 10 vezes: de todos os lugares onde moram, virão e nos atacarão. Por isso, coloquei o povo nos lugares mais baixos do muro e nos lugares abertos, distribuídos por famílias e armados com espadas, lanças e arcos. Depois de uma inspeção, eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não os temais. Lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e lutai por vossos irmãos, vossos filhos e filhas, vossas mulheres e vossas casas. Quando os nossos inimigos souberam que tínhamos sido avisados, e que Deus tinha frustrado o plano deles, voltamos todos ao muro, cada um para o seu trabalho. Desde aquele dia, metade dos meus homens trabalhava na obra e metade empunhava as lanças, os escudos, os arcos e as couraças. E os oficiais prestavam apoio a todo o povo de Judá. Tanto os que reconstruíam o muro quanto os carregadores que transportavam as cargas faziam o seu trabalho com uma das mãos e com a outra seguravam a sua arma. Cada um dos construtores trazia a espada cinta, e assim trabalhava na construção. E o que tocava a trombeta estava ao meu lado. Eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: a obra é grande e extensa, e nós estamos separados no muro, muito distantes uns dos outros. Em qualquer lugar em que ouvirdes o som da trombeta, dali vos ajuntareis a nós. O nosso Deus lutará por nós. Assim, continuamos o trabalho, sendo que metade dos homens empunhava as lanças, do alvorecer até o anoitecer. Nesses dias, eu também disse ao povo: cada um de vós deve ficar de noite em Jerusalém com o seu ajudante. De noite eles nos servirão de guardas, e de dia trabalharão. Assim, nem eu, nem meus irmãos, nem meus ajudantes, nem os homens da guarda que me acompanhavam trocávamos de roupa, cada um ficava com a arma à mão. Capítulo 5. Surgiu, então, uma grande queixa do povo, dos homens e de suas mulheres contra os seus irmãos judeus. Pois havia alguns que diziam: nós, nossos filhos e nossas filhas somos muitos. Precisamos de trigo para comer. Havia também os que diziam: penhoramos os nossos campos, as nossas vinhas e as nossas casas para conseguir trigo para comer. Havia ainda outros que diziam: tomamos dinheiro emprestado até para pagar o imposto do rei sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Nós e nossos compatriotas temos o mesmo sangue, e nossos filhos são como os filhos deles, e mesmo assim estamos sujeitando nossos filhos e nossas filhas à escravidão. E, de fato, algumas de nossas filhas já foram entregues à escravidão. Não podemos evitá-lo, pois nossas terras e vinhas pertencem a outros. Ao ouvir essas reclamações e acusações, fiquei furioso. Analisei tudo e depois adverti os nobres e oficiais. Disse-lhes: estais cobrando juros dos vossos compatriotas. Por isso, convoquei uma grande assembleia contra eles. E disse-lhes: nós, segundo as nossas posses, compramos de volta os nossos irmãos judeus que tinham sido vendidos aos outros povos. E agora vendestes os vossos irmãos? Assim, eles teriam de ser vendidos a nós novamente? Eles, então, se calaram e não tiveram resposta. E eu prossegui: não é bom o que fazeis. Acaso não devíeis andar no temor do nosso Deus, para evitar a zombaria dos outros povos, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus ajudantes lhes emprestamos dinheiro e trigo. Mas vamos deixar de cobrar juros. Devolvei-lhes hoje os seus campos, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também a 100ª parte do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite que deles tendes exigido. Eles disseram:
devolveremos tudo o que pediste e não exigiremos nada deles. Faremos o que nos pediste. Chamei então os sacerdotes e os fiz declarar sob juramento que fariam conforme prometeram. Sacudi a dobra do meu manto e disse: assim Deus sacuda da casa e das posses todo homem que não cumprir esta promessa. Seja tal homem assim sacudido e esvaziado. E toda a assembleia disse: Amém. E louvou o Senhor. E o povo cumpriu o que tinha prometido. Além disso, desde o dia em que fui nomeado governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do rei Artaxerxes, isto é, por 12 anos, nem eu nem meus irmãos comemos a comida separada para o governador. Mas os governadores anteriores oprimiram o povo, tirando-lhe a comida e o vinho, além de 40 siclos de prata. E até os seus auxiliares dominavam o povo. Mas, por temor a Deus, eu não agi assim. Ao contrário, eu prossegui na construção deste muro, e não compramos nenhum pedaço de terra. Todos os meus auxiliares se ajuntaram ali para o trabalho. Além disso, 150 homens dos judeus e os seus oficiais sentavam à minha mesa para comer, além dos visitantes de outras nações ao redor de nós. Todos os dias um boi e 6 das melhores ovelhas e aves eram preparados à minha custa, e de 10 em 10 dias, eu recebia uma provisão especial de toda a qualidade de vinho. Mas, nem por isso exigia comida separada para o governador, pois as exigências que pesavam sobre o povo eram demasiadas. Lembra-te de mim para o meu bem, ó meu Deus, e de tudo quanto tenho feito a favor deste povo. Capítulo 6. Quando Sambalate, Tobias e Gesem, o árabe, e o restante dos nossos inimigos souberam que eu tinha construído o muro e que nele já não havia brecha alguma, embora eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares. Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, vamos encontrar-nos num povoado da planície de Ono. Eles, porém, estavam planejando o mal contra mim. Por isso, enviei-lhes mensageiros com a seguinte resposta: estou empenhado numa grande obra e não posso descer. Por que eu deveria parar e deixar a obra para encontrar-me convosco? Eles me mandaram essa mensagem 4 vezes, e todas as vezes lhes dei a mesma resposta. Pela 5ª vez, Sambalate enviou seu homem de confiança com uma carta aberta na mão. Na carta, estava escrito: dizem entre as nações, e Gesem o confirma, que tu e os judeus planejais uma rebelião, por isso estás reconstruindo o muro. Dizem também que queres tornar-te rei deles, e que nomeaste profetas em Jerusalém para proclamarem a teu respeito: há um rei em Judá. Essas coisas chegarão aos ouvidos do rei. Por isso, vem e vamos conversar. Mandei dizer-lhe então: nada do que dizes é verdade, é tudo invenção tua. Pois todos eles tentavam atemorizar-nos, dizendo: eles vão abandonar a obra, ela não será concluída. Então pedi a Deus: fortalece as minhas mãos. Depois, fui à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meetabel, que se tinha trancado. E ele disse: vamos nos reunir na casa de Deus, dentro do templo, a portas fechadas, pois virão matar-te. Sim, virão matar-te esta noite. Mas eu respondi: deveria fugir um homem como eu? Alguém como eu poderia entrar no templo para salvar a vida? De maneira nenhuma entrarei lá. E percebi que não era Deus que o enviará, mas ele pronunciou essa profecia contra mim porque Tobias e Sambalate o haviam subornado. Eles o subornaram para me atemorizar, a fim de que eu agisse assim e pecasse para que tivessem motivo pelo qual me pudessem difamar e desacreditar. Lembra-te, meu Deus, do que fizeram Tobias e Sambalate, e também da profetisa Noádia, e dos demais profetas que tentaram atemorizar-me. E o muro foi concluído no 25º dia do mês de Elu, em 52 dias. Quando os nossos inimigos souberam disso, todos os povos ao nosso redor ficaram atemorizados e muito abatidos, pois perceberam que tínhamos feito esta obra com o auxílio do nosso Deus. Além disso,
Naqueles dias os nobres de Judá enviaram muitas cartas a Tobias, e Tobias lhes enviava as suas respostas. Pois muitos em Judá estavam comprometidos com ele por juramento, porque era genro de Secanias, filho de Ara, e porque o seu filho Joanã tinha casado com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também o elogiavam diante de mim, e contavam a ele o que eu dizia. E Tobias continuou a me mandar cartas para me atemorizar. Capítulo 7. Depois de o muro ter sido concluído e de eu ter colocado as portas no lugar, foram nomeados os porteiros, os cantores e os levitas. Nomeei Anani, meu irmão, para governar Jerusalém, e com ele Ananias, comandante da fortaleza, pois era homem fiel e temente a Deus, mais do que a maioria dos homens. Eu disse a eles: as portas de Jerusalém não poderão ser abertas antes que o sol esteja alto. E os porteiros devem fechar e trancar as portas antes de deixarem os seus postos. Nomeai também guardas entre os moradores de Jerusalém, alguns nos seus postos e outros diante das suas casas. A cidade era grande, contudo havia poucos moradores nela, e as casas ainda não tinham sido reconstruídas. O meu Deus, então, pôs no meu coração que eu reunisse os nobres, os oficiais e o povo, para registrar as genealogias. E achei o livro da genealogia dos que tinham voltado primeiro, e nele achei escrito o seguinte: estes são os homens da província que voltaram do cativeiro, os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado como prisioneiros e que voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para sua cidade. Em companhia de Zorobabel, Jesuá, Neemias, Azarias, Raamias, Naamane, Mardoqueu, Bilsan, Misperete, Bigvai, Neum e Baaná. Este é o número dos homens do povo de Israel. Os descendentes de Parós, 2.172. Os descendentes de Cefatias, 372. Os descendentes de Ara, 652. Os descendentes de Paate-Moabe, por meio da linhagem de Jesuá e de Joabe, 2.818. Os descendentes de Elão, 1.254. Os descendentes de Zatu, 845. Os descendentes de Zacai, 760. Os descendentes de Binuí, 648. Os descendentes de Bebai, 628. Os descendentes de Asgade, 2.322. Os descendentes de Adonicão, 667. Os descendentes de Bigvai, 2.067. Os descendentes de Adim, 655. Os descendentes de Ater, por meio de Ezequias, 98. Os descendentes de Azum, 328. Os descendentes de Bizai, 324. Os descendentes de Arife, 112. Os descendentes de Gibeão, 95. Os homens de Belém e de Netofá, 188. Os homens de Anatote, 128. Os homens de Bet-Asmavete, 42. Os homens de Kiriate Jearim, de Sefira, e de Beerote, 743. Os homens de Ramá e Geba, 621. Os homens de Micmais, 122. Os homens de Betel e Ai, 123. Os homens do outro Nebo, 52. Os descendentes do outro Elão, 1.254. Os descendentes de Arim, 320. Os descendentes de Jericó, 345. Os filhos de Lode, de Adide e de Ono, 721. Os filhos de Senaá, 3.930. Os sacerdotes, os descendentes de Gedaías, por meio da família de Jesuá, 973. Os descendentes de Imer, 1.052. Os descendentes de Pazur, 1.247. Os descendentes de Arim, 1.017. Os levitas, os descendentes de Jesuá, por meio de Cadmiel,
da linhagem de Odevá, 74. Os cantores, os descendentes de Asaf, 148. Os porteiros, os descendentes de Salum, Ater, Talmon, Acube, Atita e Sobai, 138. Os servidores do templo, os descendentes de Zia, Azufa e Tabaote. Os descendentes de Queros, Sai e Padom. Os descendentes de Lebana, Agaba e Salmai. Os descendentes de Anã, Gidel e Gaar. Os descendentes de Reaías, Rezim e Necoda. Os descendentes de Gazão, Uzá e Pazeia. Os descendentes de Bezai, Meunim e Nefuzezim. Os descendentes de Baquebuque, Acufa e Arur. Os descendentes de Baslite, Meida e Arsa. Os descendentes de Barcos, Císera e Tamar. E os descendentes de Nesias e Atifa. Os descendentes dos servos de Salomão, os descendentes de Sotai, Soferete e Pirida. Os descendentes de Jaala, Darcon e Gidel. Os descendentes de Cefatias, Atil, Poquerete Azebaim e Amon. Todos os servos do templo e os descendentes dos servos de Salomão eram 392. Os que vieram de Tel-Melá, Tel-Arsa, Querube, Adom e Imer, mas não puderam provar que as suas casas paternas e a sua linhagem eram de Israel. Os descendentes de Delaías, Tobias, Necoda, 642. E dos sacerdotes, os descendentes de Obaías, Acóis, Barzilai, que tomara por mulher uma das filhas de Barzilai, o Gileadita, e que foi chamado por esse nome. Esses buscaram os seus registros entre os que estavam nos registros genealógicos, mas não os acharam. Assim, por serem considerados impuros, foram excluídos do sacerdócio. E o governador ordenou-lhes que não comessem das coisas sagradas, enquanto não houvesse um sacerdote para consultar o Urim e Tumim. Toda essa comunidade junta somava 42.360 homens. Além dos seus servos e das suas servas, que somavam 7.337, e tinham 245 cantores e cantoras. Possuíam 736 cavalos, 245 mulas, 435 camelos e 6.720 jumentos. Alguns dos chefes de famílias contribuíram para a obra. O governador deu para a tesouraria 1.000 dáricos de ouro, 50 bacias e 530 vestes sacerdotais. E alguns dos chefes de famílias deram para a tesouraria da obra 20.000 dáricos de ouro, e 2.200 minas de prata. O restante do povo deu 20.000 dáricos de ouro, 2.000 minas de prata e 67 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, alguns dentre o povo, os servos do templo e os demais israelitas se estabeleceram nas suas cidades. Quando chegou o 7º mês, os israelitas já estavam nas suas cidades. Capítulo 8. Então, como se fosse um só homem, todo o povo se reuniu na praça, diante da porta das águas. E pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. E assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei perante a comunidade, que era constituída de homens, de mulheres e de todos os que podiam entender. E a leu em voz alta de frente para a praça diante da porta das águas desde o alvorecer até o meio-dia, na presença dos homens e das mulheres e dos que podiam entender. E todo o povo estava atento à leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava em pé sobre um estrado de madeira, que havia sido feito para esse fim. E estavam em pé junto com ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias, e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadanas, Acarias e Mesulão. Então, desde um lugar mais alto, Esdras abriu o livro, e todo o povo conseguia vê-lo. Assim que abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. Então Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus, e todo o povo levantou as mãos e respondeu: Amém. Amém.
E eles se inclinaram e adoraram o Senhor, com o rosto em terra. Os levitas Jesuá, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maazeias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã e Pelaías explicavam a lei ao povo. E o povo permanecia em pé no seu lugar. Desse modo leram no livro, na lei de Deus, esclarecendo o que lia e explicando seu sentido para que o povo entendesse a leitura. Então Neemias, o governador, Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram ao povo: Este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus. Não vos lamenteis nem choreis. Pois todo o povo chorava, enquanto ouvia as palavras da lei. E ele lhes disse ainda: Ide, comei e bebei do melhor que tiverdes e enviai algo aos que não têm nada preparado para si, pois este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, pois a alegria do Senhor é a vossa força. Então os levitas acalmaram todo o povo, dizendo: Acalmai-vos, porque este dia é santo. Por isso, não vos entristeçais. Então todo o povo saiu dali para comer e beber, para enviar algo aos que não haviam preparado nada para si e para comemorar com grande alegria, pois entenderam as palavras que lhes haviam sido explicadas. No segundo dia do mês, os chefes de famílias de todo o povo e os sacerdotes e os levitas reuniram-se com o escriba Esdras para estudar as palavras da lei. Acharam escrito na lei que o Senhor havia ordenado, por intermédio de Moisés, que os israelitas morassem em tendas durante a festa do 7º mês. Por isso, anunciaram em todas as suas cidades e em Jerusalém: Saí às montanhas e trazei ramos de oliveiras cultivadas, de oliveiras silvestres e de murtas, folhas de palmeiras e ramos de outras árvores frondosas, para fazer de tendas, conforme está escrito. Então o povo saiu e trouxe os ramos. E todos fizeram tendas para si nos seus terraços, nos seus pátios, nos pátios do templo de Deus, na praça da Porta das Águas, e na praça da Porta de Efraim. E toda a comunidade dos que haviam voltado do cativeiro fez tendas e passou a morar nelas. Desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, os israelitas não haviam mais feito isso. Por isso, a alegria deles foi muito grande. E Esdras leu o livro da lei de Deus todos os dias, desde o primeiro até o último. E eles celebraram a festa durante 7 dias, e no 8º dia houve uma assembleia solene, segundo o que estava prescrito. Capítulo 9. No 24º dia do mês, os israelitas se reuniram para um jejum, vestiram roupas de saco e colocaram terra sobre a cabeça. E os de ascendência israelita se separaram de todos os estrangeiros, puseram-se em pé e confessaram os seus pecados e as maldades dos seus pais. Ficaram em pé onde estavam e por 3 horas leram o livro da lei do Senhor, seu Deus, e durante outras 3 horas confessaram os seus pecados e adoraram o Senhor, seu Deus. Então os levitas Jesuá, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Quinane se puseram em pé sobre a plataforma e clamaram em alta voz ao Senhor, seu Deus. E os levitas Jesuá, Cadmiel, Bani, Asabneias, Serebias, Odias, Sebanias e Petaías disseram: Levantai-vos, bendizei ao Senhor, vosso Deus, de eternidade a eternidade. Bendito seja o teu glorioso nome, que está exaltado sobre toda bênção e louvor. Tu somente és Senhor. Tu fizeste o céu e o céu dos céus, com todos os seus elementos, a terra e tudo quanto nela existe, os mares e tudo quanto neles há, e tu dás vida a todos os seres, e os exércitos do céu te adoram. Tu és o Senhor, o Deus que escolheu a Abrão, e o tirou de Ur dos Caldeus, e mudou o seu nome para Abraão. Viste que o coração dele era fiel a ti e fizeste com ele uma aliança pela qual darias aos descendentes dele a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos perizeus, dos jebuseus e dos girgazeus. E tu cumpriste a tua promessa, pois és justo. Viste também a aflição de nossos pais no Egito, e ouviste o clamor deles diante do Mar Vermelho. Fizeste sinais e maravilhas contra o Faraó,
e contra todos os seus subordinados, e contra todo o povo da terra dele, pois sabias com que soberba eles os haviam tratado. Assim adquiriste renome, que permanece até hoje. Dividiste o mar diante deles, de modo que o atravessaram a seco, e lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra em águas impetuosas. Além disso, tu os guiaste de dia com uma coluna de nuvem e de noite com uma coluna de fogo, para iluminar o caminho em que deveriam andar. Desceste sobre o monte Sinai, do céu falaste com eles e lhes deste normas justas, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. Fizeste-os conhecer o teu santo sábado e lhes deste mandamentos, estatutos e leis por intermédio de teu servo Moisés. Do céu lhes deste pão quando tiveram fome, e da rocha lhes fizeste brotar água quando tiveram sede. E lhes ordenaste que entrassem e tomassem posse da terra que sob juramento tinhas prometido dar a eles. Mas os nossos pais se tornaram orgulhosos e obstinados e não deram ouvidos aos teus mandamentos, recusando-se a te ouvir e não se lembrando das maravilhas que fizeste entre eles. Em vez disso, tornaram-se obstinados, e na sua rebeldia, escolheram um líder, a fim de voltarem para sua escravidão. Tu, porém, és um Deus pronto para perdoar, bondoso e misericordioso, muito paciente e cheio de amor, e não os abandonaste. Mesmo quando fundiram para si um ídolo em forma de bezerro e disseram: Este é o teu Deus, que te tirou do Egito, e, quando cometeram grandes blasfêmias, tu não os abandonaste no deserto por causa da tua grande compaixão. De dia, a coluna de nuvem não deixou de guiá-los pelo caminho, nem, de noite, a coluna de fogo deixou de iluminar o caminho em que deveriam andar. Também lhes deste o teu bom espírito para instruí-los. Não retiraste da boca do povo o teu maná, e quando tiveram sede lhes deste água. Durante 40 anos os sustentaste no deserto. Não lhes faltou coisa alguma. A roupa deles não envelheceu, e os pés deles não ficaram inchados. Além disso, deste-lhes reinos e povos, que repartiste entre eles. Assim eles conquistaram a terra de Sion, rei de Hesbom, e a terra de Og, rei de Bazã. Tornaste os filhos deles tão numerosos quanto as estrelas do céu, e os fizeste entrar e possuir a terra que tinhas prometido aos seus pais. Os filhos deles entraram e possuíram a terra. Tu subjugaste diante deles os moradores da terra, os cananeus, e os entregaste nas suas mãos, com os seus reis e povos da terra, para fazerem deles como bem quisessem. Eles se apoderaram de cidades fortificadas e de terras férteis e se apossaram de casas cheias de todo tipo de bens, cisternas já cavadas, vinhas e olivais e muitas árvores frutíferas. Assim, eles comeram, fartaram-se e engordaram, e aproveitaram todas as coisas boas que lhes deste pela tua bondade. Mas eles foram desobedientes e se rebelaram contra ti. Viraram as costas para a tua lei e mataram os teus profetas que os advertiram a que voltassem a ti. Eles te ofenderam gravemente. Por isso, tu os entregaste nas mãos dos seus adversários, que os afligiram. Mas, no tempo da sua angústia, quando eles clamaram a ti, tu os ouviste do céu e, conforme a tua grande compaixão, lhes deste libertadores que os livraram das mãos de seus adversários. Contudo, assim que voltavam a ter paz, tornavam a fazer o mal aos teus olhos. Por isso, tu os deixavas nas mãos dos seus inimigos, e então estes os subjugavam. Todavia, quando eles se arrependiam e clamavam a ti, tu os ouvias do céu e, conforme a tua compaixão, os livraste muitas vezes. Tu os advertiste para que voltassem para a tua lei. Eles, porém, se tornaram orgulhosos e não deram ouvidos aos teus mandamentos. Mas pecaram contra as tuas normas, pelas quais o homem vive, se lhes obedece. Viraram as costas, tornaram-se obstinados e não quiseram ouvir. Mesmo assim, por muitos anos os suportaste e os advertiste pelo teu espírito, por intermédio dos teus profetas, mas eles não quiseram dar ouvidos. Por isso, entregaste-os nas mãos dos povos de outras terras.
pela tua grande misericórdia, contudo, não os destruíste completamente, nem os abandonaste, porque és um Deus bondoso e misericordioso. Mas agora, ó nosso Deus, Deus grande, poderoso e temível, fiel à tua aliança e misericordioso, não faças pouco de todo o sofrimento que se abateu sobre nós, nossos reis, nossos príncipes, nossos sacerdotes, nossos profetas, nossos pais e sobre todo o teu povo, desde os dias dos reis da Síria até o dia de hoje. Tu, porém, foste justo em tudo que se abateu sobre nós. Tu agiste com lealdade, mas nós, com perversidade. Os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes e os nossos pais não têm obedecido à tua lei, nem têm dado ouvidos aos teus mandamentos nem às advertências que lhes fizeste. Porque, mesmo quando estavam vivendo no reino deles, em toda a fartura de bens e na terra espaçosa e fértil que lhes deste, não te serviram, nem se converteram de suas más ações. E hoje somos escravos, escravos na terra que deste a nossos pais para que comessem do seu fruto e desfrutassem os seus bens. E ela multiplica os seus produtos a favor dos reis que puseste sobre nós por causa dos nossos pecados. Além disso, eles dominam sobre o nosso corpo e sobre o nosso gado como bem lhes parece. Estamos em grande angústia. Em vista de tudo isso, firmamos uma aliança que é assinada por nossos príncipes, nossos levitas e nossos sacerdotes. Capítulo 10. Os que a assinaram foram Neemias, o governador, filho de Acalias, e Zedequias, Seraías, Azarias, Jeremias, Pazur, Amarias, Malquias, Atus, Sebanias, Maluque, Arim, Meremote, Obadias, Daniel, Gineton, Baruque, Mesulão, Abias, Miamim, Maasias, Bilgai e Semaías. Esses eram os sacerdotes. E os levitas, Jesuá, filho de Azanias, Binui, dos filhos de Enadade, Cadmiel, e seus colegas, Sebanias, Odias, Quelita, Pelaías, Anã, Mica, Reobe, Asabias, Zacur, Serebias, Sebanias, Odias, Bani e Beninu. Os chefes do povo, Parós, Paate-Moabe, Elão, Zatu, Bani, Buni, Asgade, Bebai, Adonias, Bigvai, Adin, Ater, Ezequias, Azur, Odias, Azum, Bizai, Arife, Anatote, Nebai, Magpias, Mesulão, Ezir, Mesesabel, Zadok, Jadua, Pelatias, Anã, Anaías, Oséias, Ananias, Assube, Aloeis, Pilha, Sobeque, Reum, Azabna, Maazeias, Aías, Anã, Maluque, Arim e Baaná. E o restante do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servos do templo, e todos os que se separaram dos povos de outras terras para seguir a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos e suas filhas, todos que são capazes de entender. Unem-se agora a seus irmãos, os seus nobres, e se comprometem sob maldição e sob juramento a seguir a lei de Deus, que foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus, e a obedecer fielmente a todos os mandamentos, normas e decretos do Senhor, nosso Senhor. Prometemos não dar as nossas filhas em casamento aos povos da terra, nem tomaremos as filhas deles como mulheres para os nossos filhos. Quando os povos vizinhos trouxerem qualquer mercadoria ou cereais para venderem no dia de sábado ou em dias santificados, nada compraremos deles nesses dias. Abrimos mão, também, da colheita da terra e da cobrança de todas as dívidas no 7º ano. Além disso, também nos comprometemos a dar cada ano 1/3 de um ciclo para o serviço do templo do nosso Deus. Para os pães consagrados, para as ofertas regulares de cereais, para os holocaustos e ofertas dos sábados e das festas de lua nova, para as festas fixas, para as ofertas sagradas, para as ofertas pelo pecado a fim de fazer propiciação por Israel,
e para qualquer serviço do templo do nosso Deus. E nós, os sacerdotes, os levitas e o povo lançamos sortes acerca da oferta da lenha que deveremos trazer ao templo do nosso Deus anualmente no tempo determinado, de acordo com as nossas famílias, para queimar sobre o altar do Senhor, nosso Deus, conforme está escrito na lei. Comprometemo-nos, também, a trazer anualmente ao templo do Senhor os primeiros frutos da nossa terra e de toda árvore frutífera. Conforme o que está escrito na lei, também traremos os primogênitos dos nossos filhos e do nosso gado, tanto do rebanho bovino quanto do rebanho ovino e caprino, ao templo do nosso Deus e aos sacerdotes que ministram no templo do nosso Deus. Traremos também para os sacerdotes e para os depósitos do templo do nosso Deus a primeira massa de cereal moído e as nossas primeiras ofertas de cereal, do fruto de toda a árvore, do vinho e do azeite. E traremos os dízimos da nossa terra aos levitas, pois eles, os levitas, recebem os dízimos em todas as cidades em que trabalhamos. E um sacerdote, descendente de Arão, deverá estar com os levitas quando estes receberem os dízimos. E os levitas também devem trazer o dízimo dos dízimos ao templo do nosso Deus, aos depósitos do templo. E os israelitas, inclusive os levitas, devem trazer ofertas de cereal, de vinho e de azeite para os depósitos em que estão os utensílios do santuário, como também os sacerdotes que ministram, os porteiros e os cantores. E assim não negligenciaremos o templo do nosso Deus. Capítulo 11. Os líderes do povo passaram a morar em Jerusalém. E o restante do povo tirou sortes para que uma entre cada 10 pessoas do povo fosse morar em Jerusalém, a cidade santa, e as outras 9 ficariam nas outras cidades. E o povo abençoou todos os homens que se ofereceram voluntariamente para morar em Jerusalém. Os israelitas, sacerdotes, levitas, servos do templo e os descendentes dos servos de Salomão, moravam nas cidades, cada um em sua propriedade. Estes são os líderes da província que passaram a morar em Jerusalém. Além deles, moravam em Jerusalém alguns de Judá e alguns de Benjamim dentre os descendentes de Judá. Ataías, filho de Uzias, filho de Zacarias, filho de Amarias, filho de Cefatias, filho de Maaléu, descendente de Pérez. Maazeias, filho de Baruque, filho de Coose, filho de Asaías, filho de Adaías, filho de Joiaribe, filho de Zacarias, descendente de Selá. O total dos descendentes de Pérez que moravam em Jerusalém era de 468 homens valentes. Dentre os descendentes de Benjamim, Salu, filho de Mesulão, filho de Joede, filho de Pedaías, filho de Colaías, filho de Maazeias, filho de Itiel, filho de Jesaías. Os seguidores de Salu, Gabai e Salai totalizavam 928 homens. Joel, filho de Zicri, era superintendente sobre eles, e Judá, filho de Senua, o segundo sobre a cidade. Dentre os sacerdotes, Gedaías, filho de Joiaribe, Jaquim, Seraías, filho de Uquias, filho de Mesulão, filho de Zadoque, filho de Meraiote, filho de Aitube, supervisor sobre o templo de Deus. E seus irmãos que faziam o trabalho do templo totalizavam 822 homens. Adaías, filho de Jeroão, filho de Pelalias, filho de Anzi, filho de Zacarias, filho de Pazur, filho de Malquias. E seus irmãos, que eram chefes de famílias, totalizavam 242 homens. Amassai, filho de Azarel, filho de Azai, filho de Mesilemote, filho de Imer. E os irmãos deles, homens valentes, totalizavam 128 homens. O superintendente sobre eles era Zabdiel, filho de Gedolim. Dentre os levitas, Semaías, filho de Assub, filho de Azricão, filho de Asabias, filho de Buni. Sabetai e Josabade, chefes dos levitas, responsáveis pelo serviço externo do templo de Deus. Matanias, filho de Mica, filho de Zabdi, filho de Asaf, o dirigente que iniciava as ações de graças na oração, e Baquebuquias, o segundo entre seus irmãos. Depois Abda,
filho de Samua, filho de Galau, filho de Gedutum. Os levitas na santa cidade totalizavam 284 homens. Os porteiros, Acube, Talmon e seus irmãos, os guardas das portas, totalizavam 172 homens. Os demais israelitas, entre eles os sacerdotes e levitas, moravam em todas as cidades de Judá, cada um na propriedade de sua herança. Os servos do templo, porém, moravam em Ofel, e Ziá e Gispa os supervisionavam. O superintendente dos levitas em Jerusalém era Uzi, filho de Bani, filho de Asabias, filho de Matanias, filho de Mica, dos filhos de Asaf, os cantores. Ele estava encarregado do serviço do templo de Deus. Havia uma ordem e uma norma da parte do rei a respeito deles, os cantores, estabelecendo o dever de cada dia. E Petaías, filho de Mesesabel, dos filhos de Zerá, filho de Judá, estava às ordens do rei, em todos os negócios concernentes ao povo. Alguns do povo de Judá foram morar em Quiriate-Arba e seus povoados, em Dibom e seus povoados, e em Jecabzeu e seus povoados. Em Jesuá, em Molada, em Bet-Pelete, em Azar-Sual, em Berseba e seus povoados. Em Ziclag, em Meconá e seus povoados. Em Enrimon, em Zorá, em Jarmute. Em Zanoa, em Adulão e seus povoados, em Laquis e seus campos, e em Azeca e seus povoados. Assim, se estabeleceram desde Berseba até o vale do Inom. Os descendentes de Benjamim também passaram a morar em Geba, Micmais e Aía, Betel e seus povoados. Em Anatote, Nobe, Ananias, Razor, Ramá, Gitaim, Adide, Zebuim, Nebalate, Lode e Ono, no Vale dos Artífices. E alguns dos levitas de Judá se estabeleceram em Benjamim. Capítulo 12. Estes são os sacerdotes e os levitas que voltaram com Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jesuá, Seraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque, Atuz, Secanias, Reum, Meremote, Ido, Gineton, Abias, Miamim, Maadias, Bilga, Semaías, Joiaribe, Gedaías, Salu, Amoque, Ilquias e Gedaías. Esses foram os chefes dos sacerdotes e de seus irmãos, nos dias de Jesuá. E os levitas, Jesuá, Binui, Cadmiel, Serebias, Judá, Matanias. Estes seus irmãos dirigiam os cânticos de ações de graças. E Baquebuquias e Uni, seus irmãos, estavam do lado oposto para responder-lhes. Jesuá foi pai de Joiaquim, Joiaquim foi pai de Eliasibe, Eliasibe foi pai de Joiada, Joiada foi pai de Jonatã, e Jonatã foi pai de Jadua. E, nos dias de Joiaquim, estes foram os líderes das famílias de sacerdotes, da família de Seraías, Meraías, da família de Jeremias, Ananias. Da família de Esdras, Mesulão, da família de Amarias, Jeuanã. Da família de Maluqui, Jonatã, da família de Sebanias, José. Da família de Arim, Adna, da família de Meraiote, Eucai. Da família de Idos, Acarias, da família de Gineton, Mesulão. Da família de Abias, Zicri, da família de Miniamim e de Maadias, Piltai. Da família de Bilga, Samua, da família de Semaías, Jeunatã. Da família de Joiaribe, Matenai, da família de Gedaías, Uzi. Da família de Salai, Calai, da família de Amoque, Eber. Da família de Ilquias, Asabias, da família de Gedaías, Netanel. Nos dias de Eliasibe, os chefes das famílias dos sacerdotes e levitas, Joiada, Joanã e Jadua, foram registrados durante o reinado de Dário, o persa. Os chefes das famílias dos levitas até os dias de Joanã, filho de Eliasibe, foram registrados no livro das crônicas. Os chefes dos levitas eram Asabias, Serebias, Jesuá, filho de Cadmiel,
e seus irmãos que ficavam do lado oposto ao deles para louvarem e darem graças, segundo a ordem de Davi, homem de Deus. Matanias, Baquebuquias, Obadias, Mesulão, Talmon e Acube eram porteiros e vigiavam os celeiros junto às portas. Esses viveram nos dias de Joiaquim, filho de Jesuá, filho de Josadaque, como também nos dias de Neemias, o governador, e do sacerdote Esdras, o escriba. Para a dedicação dos muros de Jerusalém, procuraram e trouxeram os levitas de todos os lugares para Jerusalém, a fim de celebrarem a dedicação com alegria e com ações de graças, e com canto, símbolos, alaúdes e harpas. Os cantores foram trazidos tanto dos arredores de Jerusalém, quanto dos povoados dos Netofatitas, como também de Bet-Jugal, e dos campos de Geba e Asmavete, pois os cantores tinham edificado para si povoados ao redor de Jerusalém. Os sacerdotes e os levitas se purificaram, e purificaram também o povo, as portas e o muro. Fiz, então, os líderes de Judá subirem o muro, e constituí 2 grandes coros para darem graças. Um deles foi para a direita sobre o muro, em direção à porta do esterco. Osaías e a metade dos líderes de Judá o seguiram. Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias. E dos filhos dos sacerdotes, levando trombetas, Acarias, filho de Jonatas, filho de Semaías, filho de Matanias, filho de Micaías, filho de Zacur, filho de Asaf. E seus irmãos, Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Netanel, Judá e Anani, com os instrumentos musicais de Davi, homem de Deus. E Esdras, o escriba, ia adiante deles. À entrada da porta da fonte, subiram diretamente as escadas da cidade de Davi, onde começa a subida do muro, acima da casa de Davi, até a porta das águas, a leste. O outro coro dos que davam graças foi para a esquerda. Eu os acompanhei sobre o muro, levando comigo a metade do povo, passando pela torre dos fornos até a muralha larga. E seguindo por cima da porta de Efraim, da porta velha, e da porta do peixe, e pela torre de Ananel, e a torre do Sem até a porta das ovelhas, e pararam à porta da guarda. Assim os 2 coros dos que davam graças pararam nos seus lugares no templo de Deus, como também eu e a metade dos oficiais que estavam comigo. E os sacerdotes Eliaquim, Maazeias, Miniamim, Micaías, Elioenais, Zacarias e Ananias, com trombetas. Como também Maazeias, Semaías, Eleazar, Uzi, Jeuanã, Malquias, Elão e Ezer. E os cantores cantavam sob a direção de Jesaías. Naquele dia, ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus lhes dera motivo de grande alegria. As mulheres e as crianças também se alegraram, e o júbilo de Jerusalém se podia ouvir de longe. No mesmo dia, foram nomeados responsáveis pelos depósitos para receberem as ofertas de cereais, os primeiros frutos e os dízimos. Dos campos em volta das cidades deveriam recolher as porções designadas pela lei para os sacerdotes e levitas. Pois Judá se alegrava por estarem os sacerdotes e os levitas nos seus postos, observando os preceitos do seu Deus, e os da purificação, como também o fizeram os cantores e porteiros, conforme o que Davi e seu filho Salomão haviam prescrito. Pois desde os tempos antigos dos dias de Davi e de Asaf, havia dirigentes dos cantores, e havia cânticos de louvor e de ação de graças a Deus. Assim, nos dias de Zorobabel e de Neemias, todo o povo de Israel dava aos cantores e aos porteiros as suas ofertas diárias. E separava também a parte destinada aos levitas, e os levitas separavam a parte destinada aos descendentes de Arão. Capítulo 13. Naquele dia, foi lido o livro de Moisés diante de todo o povo, e achou-se escrito nele que os amonitas e os moabitas não poderiam jamais ser admitidos no povo de Deus. Pois, em vez de terem ido ao encontro dos israelitas com pão e água, tinham contratado Balaão para os amaldiçoar. Mas o nosso Deus transformou a maldição em bênção.
Quando o povo ouviu essa lei, separou de Israel todas as pessoas de ascendência estrangeira. Antes disso, o sacerdote Eliasibe tinha sido o encarregado dos depósitos do templo do nosso Deus. Ele era parente próximo de Tobias. E havia preparado para este uma sala grande onde anteriormente se recolhiam as ofertas de cereais, o incenso, os utensílios, os dízimos dos cereais, do vinho novo e do azeite prescritos para os levitas, cantores e porteiros, como também as ofertas para os sacerdotes. Mas durante todo esse tempo eu não estive em Jerusalém, pois no 32º ano do reinado de Artaxerxes, rei da Babilônia, voltei ao rei. Mas, depois de alguns dias, pedi permissão ao rei, e voltei a Jerusalém. Fiquei sabendo do mal que Eliasibe havia feito em preparar para Tobias uma sala no pátio do templo de Deus. Isso me desagradou muito, e por isso tirei todos os móveis da casa de Tobias para fora da sala. Por minha ordem, então, purificaram as salas, e coloquei nelas novamente os utensílios do templo de Deus, com as ofertas de cereais e o incenso. Fiquei sabendo também que a parte prescrita aos levitas não lhes era entregue e que, por isso, os levitas e os cantores responsáveis pelo culto tinham fugido cada um para suas terras. Então censurei os oficiais e lhes perguntei: por que o templo de Deus ficou abandonado? Convoquei então os levitas e os cantores, e os coloquei nos seus postos. Todo o povo de Judá, então, trouxe os dízimos dos cereais, do vinho novo e do azeite para os depósitos. E designei como tesoureiros sobre os depósitos Selemias, o sacerdote, Isadoque, o escrivão, e Pedaías, dentre os levitas, e como ajudante deles Anã, filho de Zacur, filho de Matanias, porque eram homens de confiança. E receberam a responsabilidade de fazerem a distribuição entre seus irmãos. Por isso, Deus meu, lembra-te de mim, e não te esqueças das coisas que fielmente fiz pelo templo do meu Deus e pelo seu culto. Naqueles dias, vi que em Judá alguns homens trabalhavam nos tanques de espremer uvas no sábado e outros levavam feixes de trigo, que colocavam sobre jumentos. Vi que também traziam vinho, uvas e figos, e todo tipo de carga a Jerusalém no sábado. Adverti-os por estarem vendendo alimentos no dia de sábado. E em Jerusalém moravam alguns homens de Tiro. Eles traziam peixes e todo tipo de mercadorias que vendiam em Jerusalém ao povo de Judá. Por isso, repreendi os nobres de Judá e lhes disse: por que estáis fazendo tão grande mal, profanando o dia de sábado? Por acaso os vossos pais não fizeram a mesma coisa e por isso nosso Deus fez vir todo esse mal sobre nós e esta cidade? Profanando o sábado provocais ira ainda maior sobre Israel. Quando as sombras da tarde atingiram as portas de Jerusalém, antes do início do sábado, eu ordenei que elas fossem fechadas e que não fossem abertas antes de terminar o sábado. E coloquei alguns dos meus homens junto às portas, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então os comerciantes e os vendedores de todo tipo de mercadoria passaram a noite fora de Jerusalém, uma ou duas vezes. Eu os repreendi, dizendo: por que passais a noite em frente ao muro? Se o fizerdes mais uma vez, vou prender-vos. Daquele dia em diante não vieram mais no sábado. Ordenei aos levitas que se purificassem, e viessem vigiar as portas, para santificar o sábado. Lembra-te de mim também por isso, Deus meu, e tem compaixão de mim conforme o teu grande amor. Além disso, naqueles dias vi também que alguns judeus tinham casado com mulheres de Asdod, Amon e Moabe. A metade dos seus filhos falava a língua de Asdod ou de outro povo, e eles não sabiam falar a língua judaica. Eu os repreendi e os amaldiçoei. Espanquei alguns deles e arranquei-lhes os cabelos. Fiz que jurassem em nome de Deus e lhes disse: não dareis vossas filhas em casamento aos filhos deles e não tomareis as filhas deles para vossos filhos, nem para vós mesmos. Acaso não foi nisso que Salomão, o rei de Israel, pecou? Entre muitas nações não havia rei semelhante a ele. Ele era amado por seu Deus, e Deus o constituiu rei sobre todo o Israel. Contudo,
Até ele foi levado ao pecado pelas mulheres estrangeiras. E agora temos de ouvir que fazeis este mesmo grande mal, esta infidelidade contra o nosso Deus, e estáis-vos casando com mulheres estrangeiras. Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, era genro de Sambalate, o horonita. E eu o expulsei para longe de mim. Lembra-te deles, Deus meu, pois profanaram o sacerdócio e a aliança do sacerdócio e dos levitas. Assim os purifiquei de tudo que era estrangeiro, e fixei responsabilidades para os sacerdotes e para os levitas, para cada um conforme a sua função. Fixei também normas para a provisão de lenha em tempos determinados, e para os primeiros frutos. Lembra-te de mim, para o meu bem, ó meu Deus.